Olá, irmãos, tudo bom? Muito bom estar com vocês nesse dia, matando um pouquinho a saudade, né? Nós iremos louvar agora o nosso Deus porque Ele é bom, né? E louve com a gente na sua casa, tira esse tempo para estar exaltando o nosso Deus e glorificando o seu nome. Amém? Amém. Que nesse momento você realmente possa derramar o seu coração diante de Deus, se entregando totalmente. Entregue para Ele as suas preocupações. Lembre-se sempre que o Senhor nos escuta quando nós clamamos, que Ele cuida de nós. Nós realmente precisamos crer no Deus que nós servimos, acreditar que Ele está no controle de toda essa situação. Amém? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Oh Senhor, nós cremos em ti, ó Pai. Me escutas quando e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tu tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti. Nada é impossível, nada é impossível para ti. Tu tens o meu mundo em tuas
Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Eu me alegro em ti, Senhor. Todavia
mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Oh, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor enviou o Seu Filho, ó Deus, para morrer no nosso lugar e nós não merecíamos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra
maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Declare. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Graça e paz, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, passando por aqui para compartilhar com vocês mais uma vez o Evangelho do Reino, que tem nos dado sustento, tem nos fortalecido a vida e tem nos trazido conforto ao coração nesses momentos de dificuldade pelo qual nós estamos passando. Quero compartilhar com vocês um versículo que ele é muito significativo para mim. Creio que ele fala muito diante do momento pelo qual nós estamos vivendo. Após orientar os seus discípulos sobre a pregação do Evangelho, após comissioná-los à pregação do Evangelho, Jesus, ele cita a seguinte frase lá em Mateus 28, versículo 20. Ele diz o seguinte: eu estarei com vocês até o final dos tempos. Essa passagem, especificamente essa frase, tem falado muito ao meu coração. E eu creio que é uma mensagem de Deus para o coração da igreja nesse momento pelo qual nós estamos passando. O que significa estar no meio de nós, em meio à tribulação, em meio ao deserto, em meio à dificuldade? O que significa para um crente ter a clara percepção e a certeza de que Jesus está com a igreja? Essa passagem ela é muito interessante porque ela nos afirma: Ele não nos abandonou, Ele está conosco, Ele tem fortalecido a igreja a passar por momentos difíceis. O interessante é que, para entendermos essa passagem, nós precisamos entender um pouco mais sobre a passagem de Jesus, ou a permanência de Jesus no meio de algumas pessoas, naquele momento mesmo, ou em momentos que precediam, ou que seguiam o curso na pregação do Evangelho que Ele mesmo anunciou para cada um de nós. Dois textos, eles são muito significativos e nos farão entender, ou nos auxiliarão a entender o que é um Cristo no meio de nós, o que significa isso e como nós podemos viver este momento com Ele. Um deles encontra-se lá em Marcos 34, aliás, versículo 34 a 37 do capítulo 6, que diz o seguinte: Jesus saindo viu uma grande multidão
e teve compaixão deles, porque eram ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos, aldeias circunvizinhas, e compre pães para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: dá-lhes vós de comer. Essa frase que nós ouvimos no final, a frase de Jesus, dá-lhes vós de comer, é muito significativa. Mas a motivação que fez Jesus parar para tratar a vida daquelas pessoas, qual ele chama de ovelhas que não têm pastor, ela nos diz muito a respeito do que Jesus é capaz de fazer, do que a igreja é capaz de fazer no momento pelo qual nós vivemos. É importante observar que Jesus estava num final de expediente. É importante observar também que ele estava muito cansado e seus discípulos estavam cansados. O próprio Jesus já havia proposto aos seus discípulos que parassem um pouco, que descansassem um pouco. E o interessante é que após isso ele chama os seus discípulos para irem para um lugar e para descansarem, para um lugar deserto onde não havia pessoas. Porém a multidão descobriu isso, e ao descobrir isso, chegaram no lugar antes que eles mesmos chegassem. E essa frase, essa indagação dos discípulos, essa preocupação dos discípulos com a fome daquele povo, se dava porque o povo já seguia eles há muito tempo, e seguindo eles não tinham o que comer. Eles respondem para Jesus: mesmo que tivéssemos dinheiro, não teríamos como comprar, e mesmo que tivesse lugares para vender, nós também não temos dinheiro para alimentar a fome deste povo. Mas Jesus, ele não brinca, ele cita a frase: dá a vocês a comida para eles. Duas situações eu quero compartilhar com vocês que me falam muito a respeito disso e que vão mostrar como Jesus age estando ao nosso meio e olhando para as nossas dificuldades. A primeira delas é que Jesus, ele tem compaixão daqueles que o seguem. Quando Jesus olha para a multidão, ele chama aquela multidão de ovelhas que não têm pastor, ou seja, pessoas que não estão sendo cuidadas. E o texto diz claramente: ele teve compaixão daquela multidão. Mas o que significou a compaixão de Jesus? Ou o que significa a compaixão de Jesus estando no meio de nós? Eu acredito que naquele momento a compaixão de Jesus, ela atingiu o seu sentido máximo de significância. A palavra compaixão significa olhar para a necessidade de alguém, e ao olhar para a necessidade de alguém, se envolver na solução daquela necessidade. E foi exatamente isso que Jesus fez. Aprendam uma coisa, e grave bem isso que eu vou lhe falar. Não é do feitio de Jesus observar as dificuldades daqueles que o seguem e despedi-los com a miséria que eles próprios têm. Jesus sempre intervém quando ele observa que alguém que o segue está passando por um momento de dificuldade. Mas nós devemos pensar também como é que Jesus age, como é que ele faz isso. Porque se ele está ao nosso meio, ele tem um meio de fazer, uma forma para fazer a situação ser remediada ou ser sanada. Eu observei com vocês que Jesus, ele fez um milagre e ele multiplicou pães, ele multiplicou peixes, mas não foi só isso que ele fez. Jesus, ao olhar para aquele povo e ao dizer para os seus discípulos: dá-lhes voz de comer, ali no versículo 37, ele estava dizendo também uma frase muito implícita no seu discurso. Ele estava dizendo: eu tive compaixão deste povo que está me seguindo, e eu quero que vocês, meus discípulos, também façam o mesmo. Eu quero que vocês, meus discípulos, tenham compaixão, ajam da mesma forma, façam a mesma coisa. Eu estou, de uma certa forma, olhando para este povo, eu estou me envolvendo com o problema deles e não quero que vocês façam diferente. Isso me traz duas lições muito peculiares. Jesus, além de se preocupar, de ter compaixão, de se envolver com o povo, de não despedir o povo com as mãos vazias, naquele momento ele desejou que
que os seus discípulos ali presentes fizessem o mesmo. E isso deveria falar muito a mim e a você, porque, olha, na realidade, ninguém tem tão pouco que não possa repartir com o teu próximo, e ninguém tem tanto que não possa precisar do seu próximo. Jesus estava nos ensinando, como igreja, que nós precisamos ter compaixão daquele que segue a Ele, daquele que segue a Jesus. Jesus se compadece daqueles que estão ao seu redor e quer que os seus discípulos façam o mesmo. É essa a mensagem que Jesus está nos passando em meio à crise, em tempo de crise. É isso que significa Ele estar no meio de nós. Significa que Ele está no comando e que Ele quer que a igreja haja como Ele agiria. Significa que Ele quer que a igreja, de uma certa forma, que os seus discípulos olhem para a multidão e se compadeçam da multidão. Para mim, a lição é clara. Deus está tendo compaixão daqueles que o buscam, assim como Deus quer que os seus discípulos tenham compaixão daqueles que o seguem. É muito claro isso para mim. Você já pensou o que significa ser uma ovelha sem pastor? O que é que Jesus quis dizer a respeito disso? Se nós vamos olhar de uma forma clara e não apenas metafórica, nós vamos entender que uma ovelha sem pastor é aquela que perdeu o rumo, aquela que não está sendo guiada, aquela que precisa ser conduzida. E aí nós podemos observar também o nosso papel como igreja do Senhor, como um povo que lidera neste momento e um povo que, de uma certa forma, representa Jesus sendo os seus discípulos. Como que nós conduzimos essas ovelhas neste tempo? Como que nós olhamos para ela e não as despedimos com as mãos vazias? Como que nós entendemos a frase ovelha sem pastor e olhamos para Jesus e entendemos que Ele está no nosso meio e deseja que nós, assim como Ele, tenhamos compaixão dessas ovelhas sem pastor que de repente carecem tanto da palavra do Senhor. Você e eu podemos atuar nisso e Jesus quer que nós façamos isso a cada momento da nossa vida. É possível, existe como, então nós precisamos entender, Jesus está do nosso lado. Nós precisamos olhar para este momento pelo qual nós vivemos e aprender a gastar um pouco de tempo, mesmo que de longe, com aqueles que Jesus tem trazido para perto de cada um de nós, quer seja por redes sociais e até mesmo dentro do nosso lar. São tempos de dificuldade, mas também são tempos de terra fértil, são tempos onde as pessoas estão sedentas da palavra do Senhor. Nunca se ouviu falar tanto do Evangelho nas redes sociais como acontece hoje. E eu quero orientar você, meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido discípulo de Jesus. Aprenda a se preocupar com o Evangelho do Reino. Aprenda a se preocupar com as ovelhas que estão sem pastor. O momento nosso, o momento da igreja, não é o momento de discutir ideologias, discutir política, dizer quem está certo ou quem está errado. O momento que nós estamos vivendo é um momento onde nós vamos observar muitas ovelhas carentes de Jesus e sem pastor e carentes da pregação do Evangelho. A mensagem de Jesus para mim e para você é: eu tenho compaixão dessas pessoas, eu tenho compaixão daqueles que neste momento estão lutando contra a crise pela qual nós estamos passando. É tempo da igreja dobrar os joelhos, é tempo da igreja pregar as boas novas, é tempo da igreja ter compaixão daqueles que muitas vezes não estão sendo pastoreados. Um outro texto também me faz entender o que significa Ele estar no meio de nós, o que significa um Jesus que tem nos acompanhado, o que significa um Jesus que não nos abandonou e que, como disse lá em Mateus 28, versículo 20, estaria conosco até o final dos tempos. Esse texto ele acontece na sequência do que nós acabamos de ler. É o texto de Marcos 6, 46 a 51, que vai retratar um momento que Jesus estava se dirigindo com seus discípulos para Betsaida, mas antes ele orientou os discípulos que fossem adiante dele. É interessante porque ele falou assim: olha, vocês vão e depois eu sigo vocês. E Jesus se retirou para um lugar para orar, para ter um momento peculiar, um momento particular com Deus. O texto diz o seguinte: e tendo-os despedindo, foi para o monte orar.
Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar. E queria passar adiante deles, mas quando eles viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou e entre si ficavam muito assombrados e maravilhados. Acompanhe comigo o relato dos fatos. Seus discípulos estavam cansados, nós já falamos sobre isso, mas eles ainda foram remar um barco, foram para a cidade de Betsaida, e isso fez com que eles ficassem fadigados. O termo usado nas escrituras é que eles estavam exaustos, fadigados. E aí, durante o percurso, o vento ainda estava soprando contra. Eles remavam para um lado e o vento os empurrava para o outro. Já era tarde da noite e eles ainda não haviam descansado. Porém, algo mais assustador ainda estava para acontecer. Foi quando Jesus entrou no mar e começou a andar sobre as águas. Naquele momento, os seus discípulos foram tomados pelo medo. Eles gritaram de medo. O texto diz que eles ficaram apavorados. Porém, Jesus chegou próximo deles e disse: tende bom ânimo, não temam. Sou eu. Jesus estava dizendo assim: eu estou no meio de vós. Eu estou aqui do lado de vocês. Eu estou aqui para compartilhar isso. Não se preocupem, fiquem tranquilos porque eu estou aqui. Quando nós passamos por uma situação difícil, assim como aqueles discípulos estavam passando, é comum nós sentirmos medo. É comum nós nos esquecermos do que nós aprendemos na lição anterior e às vezes se torna comum até esquecermos que Jesus pode fazer milagres e que acabou de fazer um certo milagre. O relato dos discípulos mostra, ali no versículo 51 e 52, que eles foram, de uma certa forma, abalados. Eles ficaram assombrados e maravilhados, porque não tinham compreendido o milagre dos pães. É interessante, né? Eles não tinham compreendido o milagre dos pães. E às vezes eu lia esse versículo e parece meio estranho para mim, não compreender o milagre dos pães, mas o que isso tem a ver com ter medo de Jesus? Isso tem muito a ver, e hoje eu entendo com um pouco mais de clareza. Na realidade, às vezes nós também não entendemos o milagre anterior e por isso deixamos de confiar na situação posterior. Deixamos de confiar em Jesus no momento pelo qual nós estamos vivendo. Não entender que Jesus é capaz de se preocupar com o povo que o segue é também não entender que Jesus é capaz de se preocupar com o povo com o qual ele discipulou. Não entender que Jesus é capaz de se preocupar com a ovelha sem pastor é não entender também que Jesus é capaz de se preocupar com a igreja. Isso me faz entender uma lição muito clara diante da situação que Jesus apresenta e que o evangelista Marcos detalha de uma maneira muito peculiar nos textos do Evangelho de Marcos. Jesus ele não está apático ao nosso cansaço e medo diante das dificuldades. Ele sabe que nós estamos cansados. Ele sabe que nós temos medo. Ele sabe que nós estamos passando por dificuldade. Mas Ele chega e Ele nos conforta. O grande problema é que por não entender o milagre que Jesus fez na nossa vida lá atrás, nós deixamos de crer que Ele pode fazer um milagre agora, diante do momento pelo qual nós estamos passando. Talvez seja exatamente assim que muitos de nós estamos nos encontrando neste momento. Todos estamos navegando em águas cujos ventos parecem soprar ao contrário. A situação da crise ela é mundial. Alguns de nós já estão muito cansados. Eu destacaria irmãos que trabalham ali no setor da saúde. Eu conheço alguns e a situação é extremamente delicada. Não só eles, mas homens e mulheres como nós que estão de uma certa forma participando, ajudando, orando, buscando. Nós estamos cansados. Alguns de nós
na realidade estamos até mesmo com medo. Nós estamos vendo Jesus chegar perto, mas quando olhamos para Ele chegar perto, parece que nós não lembramos que Ele já fez um milagre tão tremendo, que Ele trouxe à existência pães e peixes, e então nós não conseguimos crer que Ele pode trazer à existência a cura para a nossa terra neste momento. E eu quero chamar a atenção sua exatamente para isso. Aquele que nos permitiu participar de seus milagres em momentos anteriores é também aquele que pode promover milagres nas nossas vidas em tempos atuais. Pense bem nisso. O Deus que sarou a nossa terra no passado é o Deus que sara a nossa terra no presente. Entender o milagre dos pães de Jesus é entender que Ele está no nosso meio. E quando Ele está no nosso meio, não há tempestade que pode sucumbir às nossas vidas. Não há necessidade que pode ferir as nossas almas e nos tirar da presença dEle. Entender que Jesus está no nosso meio é entender que Ele pode trazer à existência aquilo que nos sustém, mas Ele pode também afastar de nós aquilo que nos aflige. Ele tanto pode trazer pães e peixes, como Ele pode acalmar a tempestade. E isso é muito importante para que possamos passar diante deste momento. Jesus, em Mateus 28, versículo 20, Ele confirmou, Ele prometeu, Ele garantiu para mim e para você: eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Para qualquer observador, é possível enxergar que o assunto não era pertinente apenas aos discípulos de Jesus da época. Esse assunto é pertinente a mim e é pertinente a você. Ele está no meio de nós. Jesus está no meio de nós e por isso nós podemos seguir seguros. Nós teremos aquilo que nós precisamos e não só teremos aquilo que nós precisamos, mas veremos sarada a nossa terra. Ele está no meio de nós e por isso nós podemos fazer parte da obra dele, podemos auxiliar o nosso próximo, podemos ter compaixão como ele teve compaixão. Ele está no meio de nós e por isso nós não precisamos sentir medo. Ele está no meio de nós e nós podemos descansar tranquilo, podemos ser a igreja que ele deseja, podemos entender que somos o povo que ele preparou para viver este momento. Jesus quer usar você, quer usar a mim, irmãos, como igreja dele. Ele quer mostrar que ele está no meio de nós, que ele não despede aqueles necessitados com as suas mãos vazias, mas que ele também não abandona os seus discípulos, porque ele está no meio de nós. Que Deus te abençoe. Oremos. Querido Jesus, nós somos gratos a Ti porque o Senhor está no meio de nós. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas e tem trazido à existência aquilo que nós precisamos e tem nos suprido em todos os momentos. Querido Jesus, nós somos gratos a Ti porque o Senhor não tem nos abandonado, porque o Senhor está no meio de nós, mesmo no momento de aflição, de dificuldade e no momento em que parece que todas as forças da natureza estão remando, estão soprando contra nós. Nós cremos que o Senhor está no meio de nós e por isso nós somos gratos a Ti. Em Teu nome. Amém. Olá, querido amigo, querido irmão, nós estamos chegando ao fim do nosso culto online, da nossa celebração online. E eu quero agradecer a você que esteve conosco neste momento, que prestou atenção na palavra do Senhor, você que se sentiu desafiado a estender a sua mão, você que sentiu-se desafiado a crer que Jesus está no meio de nós. E que Deus venha abençoar a sua semana, que venha tocar na sua vida. Durante o decorrer da semana nós temos os nossos devocionais e nós estamos crendo, Deus, Ele está no meio de nós, Ele está sarando a nossa terra. Eu quero também agradecer a vocês, algumas pessoas têm me ligado ou têm me mandado recado via WhatsApp e têm perguntado como que vocês podem contribuir ou como podem continuar o seu compromisso de fidelidade com Deus. Eu passei o número da conta que vocês podem estar fazendo isso, vai estar na descrição. Que Deus venha abençoar vocês pela fidelidade com a qual Ele tem tratado. Isso é muito importante para a igreja e muito importante para nós que somos servos de Deus. Quero desafiar você a mais um detalhe nessa semana, a começar da assistência desse culto, quando você estiver assistindo esse culto. Quero que você não faça sozinho, quero que você o faça com a sua família, haja sempre dessa maneira,
mas no finalzinho do culto, depois que você assistir, tira uma foto com a sua família, poste no seu history, nas redes sociais, e coloque o seguinte texto: eu creio, Ele está no meio de nós. Deus vai sarar a nossa terra. Eu creio, Ele está no meio de nós. Essa semana é uma semana de jejum. Nós estamos orando, estamos jejuando, estamos clamando pela nossa nação, estamos atendendo à convocação da nossa convenção nacional, estamos orando junto continuamente. Acreditamos que Deus está no meio de nós e Ele faz milagres. Acreditamos também que ao jejuarmos Ele nos dá respostas maravilhosas, Ele conforta o nosso coração, Ele trabalha as nossas vidas. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe seus amigos, que Deus faça morada na sua casa, em nome de Jesus. Oremos. Querido Pai, nós agradecemos a Ti, Pai. Agradecemos porque o Senhor está no nosso meio. Agradecemos porque o Senhor tem nos consolado. Agradecemos porque o Senhor tem feito presença e feito morada na nossa casa. Querido Deus, eu quero neste momento clamar pela vida das pessoas que estão atendendo nos hospitais, pelas pessoas que estão na linha de frente, pelos caminhoneiros, pelas pessoas que muitas vezes estão arriscando a sua vida em prol da vida alheia. Ó Deus, que essas pessoas sejam recompensadas, que o Senhor esteja com eles, porque o Senhor está no meio de nós, e nós cremos em Teu nome, Jesus.